empreendedores e empreendedoras desse Brasil. Hoje o Pode Mais está para lá de especial, viu? Porque eu trouxe, sim, senhoras e senhores, ele, estrategista de comunicação, top voices do LinkedIn #1, instrutor do LinkedIn Learning e TEDx Speakers, Mark Tawil. Bem-vindo. Muito obrigado. Você falou com tanto jeito que parecia que a gente ia falar inglês. Né? Você gostou? Adorei. Quer Adorei falar esse francês microfone. também? Bonjour, Mark. Lindo, Coucou. ó. Bonito, né? Lindo. Combina com a gente, né? Combina com você, principalmente, que é de ouro, né? E aí? Mark, obrigada pela presença, viu? Obrigado você. Tenho muitas perguntas para fazer para você. Vamos começar a primeira delas. Quais são os passos para ser um bom estrategista em comunicação? A gente está falando do ponto de vista, então, do profissional. Do profissional. Eu tenho um produto. Qual seria a boa estratégia para eu elevar o meu produto? Pergunta fácil, inclusive. Foi fácil. Né? Calma, vai simples, piorando. Né? Que não requer nenhum É uma tipo de fórmula prática. mágica. Olha, primeiro lembrar que comunicação é prática. Né? Ninguém nasce comunicando. Silvio Santos não saiu com o microfone aqui da barriga da mãe. Isso não existe. Então, comunicação é treino. O que a gente tem que entender, e o que eu falo sempre, é que a gente tem que observar que tipo de comunicação que a gente vive. Você deve ter uns, 22 anos, mas eu vou fazer 50. E eu venho de uma outra época. Internet de escada, antes até máquina de escrever, e o mundo é completamente outro. Então eu vejo que o comunicador hoje, que quer se lançar, ou quer publicizar um produto ou serviço, ele precisa falar a língua que se fala hoje, que é a língua das redes sociais. Sem deixar de lado os princípios básicos da comunicação, que você domina. Então, ética, transparência, procurar ouvir mais lados, isso para o jornalismo. Quando a gente fala, então, de publicidade, um texto melhor, preocupação em usar as palavras certas, em conhecer o teu público, em demonstrar por que aquela comunicação ela tem algum valor, para que ela serve. É para vender? É para emocionar? Ela serve para divulgar? Ela serve para entreter? Comunicar por comunicar, né? Exato. Não adianta chegar aqui porquê. num podcast que é sobre gestão, empreendedorismo e inovação e começar a falar de direito, ou de saúde, ou de jornalismo. A gente conhecendo bem o nosso público, automaticamente você consegue produzir uma mensagem que conecte. E eu acho que o peso todo, tá? Ou a missão inteira, tá? Justamente em você passar a mensagem, se fazer entender. Então, o primeiro passo, a pessoa que vai começar a empreender é conhecer o público dela. Primeiro passo, conhecer o público. De novo, você vai falar para alguém. Você aqui já sabe quem que é o teu público ou você está formando um público. Mas você tem pessoas com quem você quer falar. Você não vai falar com pessoas de 8 anos de idade, tiktokers, você quer falar de gestão. Né? Então você vai trazer pessoas aqui que se alinhem. Quem está criando um produto ou serviço precisa entender quem está do outro lado ou quem quer atingir. Segunda questão, o que eu resolvo? Ou seja, se eu estou comunicando para vender alguma coisa, estou comunicando para mostrar que meu produto é melhor, que eu sou melhor como profissional liberal, então o que eu resolvo? E terceiro, por que eu? Por que eu preciso ser a pessoa que vai te dar um curso, se tem tanta gente fazendo curso? Por que você precisa procurar a mim como advogado, se eu sou um bom advogado? Eu acho que encontrar o seu próprio diferencial... Encontrar seu próprio valor. Sim. E nele você agrega no produto. Olha, os meus saber, valores são esses, claro, as minhas expertises são essas, e eu tenho certeza que eu vou te ajudar nesse momento com esse produto ou com o meu trabalho. Só que esse é um trabalho, Vivi, que é um trabalho proativo. Também não adianta você saber quais são os seus valores e comunicar mal. Não adianta você ser muito bom naquilo que você faz e ser intragável. E também não adianta ser muito legal e comunicar muito e vender fumaça. Acho que as pessoas hoje já perceberam que quem é muito bom de papo, muito garganta, não se sustenta e que elas querem outras coisas também sem ser um ótimo comunicador. Elas querem um bom produto, uma boa experiência. A gente que está sendo assistido aqui está na mesma barra e no mesmo nível que podcasts de milhões de seguidores. Alguém que teve uma experiência lá vai querer a mesma experiência aqui. Um bom som, uma boa imagem, uma ótima apresentadora, boas perguntas e bons entrevistados. Legal. Agora, Mark, foi uma coisa que você falou bem legal. TikTok, rede social, conteúdo. As redes sociais, ela tem um limite de conteúdo. Então, muitas vezes é difícil você contextualizar tanto sobre o porquê você está fazendo aquilo, o que aquilo agrega no seu produto, justificar, né? Coisa que a publicidade ou no jornalismo ou qualquer outra coisa a gente tem mais tempo.
dancinhas de TikTok, como você justificar, vamos supor, a música do momento fazendo um bolo, ou entregando um bolo fazendo uma dancinha, como colocar conteúdo em tão poucas palavras em um Instagram? Eu tinha um editor no Jornal da Tarde chamado Murilo Felisberto. Não está mais entre nós. E o Murilo dizia o seguinte, que edição é a arte de jogar fora. Então, para você fazer um título como Homo faz, Homo mostra, são anos para você aprender. E quando você está numa agência de publicidade, a pessoa te pede 150 títulos até você encontrar. Então, não é fácil você fazer um texto publicitário. Não é fácil você passar uma mensagem concisa, com começo, meio e fim. As redes sociais, elas têm outras questões que vão além disso. Então, para a gente que tem uma visão mais profissional, se o teu tio estiver aqui, o filho dele, o nosso Paulo, da Lipa Comunicações. Da Libra Comunicações. Lipa Comunicações, também, irmão de Dua Lipa, cantora, faz muito sucesso. Paulo tem multitalentos. Multitalentos. Quando a gente fala disso, não adianta a gente querer entender que a gente vai ser igual a um TikToker, que a gente já tem uma outra idade, uma outra bagagem, quer passar um outro tipo de mensagem. Mas eu também não vejo valor numa pessoa que dança na frente da câmera ou quer passar uma mensagem com 5, 6 tirinhas de texto que não tem profundidade nenhuma, ou um adulto pior, mal-humorado, mas que para se fazer querido dança. Sabe a pessoa que não dança na festa, mas no TikTok ela tá lá passando vergonha? Eu também não vejo valor. É legal isso que você falou das 5 tirinhas, né? Eu vejo isso é muito utilizado no Instagram. Mas é de demais, a pessoa põe a música do momento, né? Da semana. Que é bom pro músico, que é bom ele ganha direito autoral. Porque ela acha que vai bombar, que é a música que vai bombar ela no Instagram e coloca, eu procuro uma Nutri, um exemplo, por isso. Isso não é legal, não é uma boa estratégia. Então. Veja, é assim, são coisas diferentes. Eu acho que você fazer isso uma vez. Então, assim, você vai divulgar aqui o Pode Mais. Você faz uma brincadeira, você pega a música do momento, faz uma. Nem que seja uma dancinha, ok. A Vivian é divertida, ela é leve, ela fez uma brincadeira. Agora, você se pautar por isso, você ficar o tempo todo, você vai sentar numa mesa. Infantiliza. Muito. Imagina você. Você me convidaria se eu fosse o cara da dança aqui? Não. Não dá, porque assim, não tem o que mostrar. Né? Se você ficar pautado por isso, você não ganha dinheiro. Você não ganha dinheiro. Porque assim, ninguém vai te convidar para uma palestra se a pessoa da dancinha fofinha e engraçada, que só faz sketch de humor. Pode funcionar para o Whindersson Nunes, que vive disso. E já não vive só disso. Pode funcionar para uma pessoa que é influenciadora da minha filha, que tem 8 anos. Mas pra gente, você vê uma nutricionista que só faz isso, você vê alguém que só faz humor, a pessoa oferece o quê? Você ficar reputado pelo quê? E aí você cria um negócio chamado posicionamento. Como é que você se posiciona? Como é que você quer ser percebida? Claro que você não precisa ser o conteudista pentelho, né? Não ficar cagando regra o tempo todo. Pode falar palavrão por aqui, patrão? Pode falar, não pode mais, pode tudo! Então assim, se você ficar cagando regra, ninguém quer também, o macho palestrinha. Mas, se ser o divertidão, que também não traz nada, entende? Entre me contratarem para uma palestra, te contratarem para ser apresentadora, porque você é divertida e é legal e você se posiciona, ou te contratarem só porque você é um rosto bonito e eu acho que não vão ficar. Não só apenas um rostinho bonito, viu, gente? Não é teu caso. Conteúdo. Mas tô dizendo assim, não é teu caso, mas tô dizendo assim. Eu entendo. Você entende? Ninguém vai. Porque se você, no primeiro momento, é muito divertido, é legal, Você acha que isso também é da pessoa também, né? Acho que é da pessoa, exemplo, mas... sou uma pessoa carismática e tal, mas eu tenho conteúdo. Você é um tipo mais sério e tal, mas você sabe entregar esse conteúdo sem palestrinha, ou não? Eu acho que não. Acho que tem uma questão assim. Existe uma coisa chamada fórmula vencedora. E as pessoas descobrem a fórmula vencedora. Então a pessoa, você vai perceber... Mas existe isso? Muito. Você vai perceber, por exemplo, no LinkedIn, que tem gente que vive só de colocar a frase feita. Tem gente que escreve as próprias frases, nunca faz vídeo. Repara, quando ela faz o vídeo, dá menos engajamento. Por quê? Porque todo mundo já adotou que ela é a pessoa da frase e tal. Ela fica marcada por aqui. E fica refém daquilo. Então tem um monte de gente que, por exemplo, virou essa pessoa divertida, dançarina, que tá na trend da moda, né, como a gente chama e tal, e que na hora que ela vai postar um negócio mais sério, ninguém dá bola. Se você posta o dia inteiro coisa de vira-lata, você cria uma base. Você vira aquilo. Você vira aquilo. O dia que você postar um negócio, gente, queria falar hoje do cartão de crédito, ninguém
vai te dar bola. Ah, tá bom, foda-se. Por quê? Porque ninguém quer aquilo de você. As pessoas querem. Então, você precisa ter um trabalho proativo, teu, de querer se posicionar. Porque quem não se posiciona é posicionado. As redes sociais acabam posicionando. As redes, os públicos e outra, você não tem identidade, né? Se hoje você está cantando forró e amanhã você canta, sei lá, funk, e depois de amanhã você ajoelha para fazer música litúrgica, quem é você? E eu acho que é mais ou menos por aí. Claro que você não precisa fazer a mesma coisa a vida inteira, mas você precisa ter 5, 6 temas pelos quais você passa, e eu passei por isso. Quando eu tive a pandemia, meu pai morreu de Covid. E eu me lembro que eu estava com a agência 2 anos atrás, e a agência perdendo cliente pra caramba e tal. Teve uma chuva de lives, lembra? Você abriu uma gaveta, tinha uma live, abria a geladeira, o pessoal fazendo live. Era um desespero. É verdade. E eu tinha mais de 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives me chamaram? 500 mil de lives. Nenhuma. Nenhuma? 0. Por quê? Porque eu era o cara que perguntava e não era perguntado. Eu não tinha assunto. 2 anos atrás eu não era um cara Mas todo mundo tem assunto. Mas eu não tinha. Eu era o cara que falava de todos os assuntos, levantando a bola do outro. Mas eu não era fonte para as pessoas me perguntarem. Então ninguém me chamou. Aí que eu falei, cara, por mais que eu não queira me rotular, eu vou ter que encontrar meia dúzia de temas para ser lembrado. Porque é o seguinte, vou fazer uma palestra, vou chamar a Vivi. Ah, mas ela fala do quê? Puta, ela fala de urubu, política, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? Fala disso, ela fala de make, mas ela também fala de imóveis. Quer dizer nada. Muito aleatório. Muito. Né? E eu era esse cara, muito aleatório. Então eu falava literalmente de política, de urubu, de nananana, e beleza, era muito legal. Mas na hora do vamos ver, você não ia contratar um curso meu. Você ia contratar um curso de alguém que só falava daquilo. Eu falava, porra, imagina, comunicação, quem entende é tal pessoa. Apresentador é tal pessoa. Né? Podcast. Você tem que ter o viés, não tem jeito. Não tem jeito. Eu sempre lutei muito contra isso. Generalista ou especialista? Eu acho que tem que ser um especialista generalista. Ou seja, alguém que vai sentar aqui com você, vai ter um tema de domínio, mas pode falar de outros temas também. Tá, Marco, a gente tá falando de redes sociais, de você ter um posicionamento, de você saber como se direcionar e mostrar o seu conteúdo, o seu propósito. Certo? Agora, muito se fala hoje em dia de você ser mais próximo do cliente, né? Tem esse estudo. Como gestor, né? B2C, se fala muito hoje em dia. Primeiro, vamos passo a passo. Como você trabalha essa proximidade mais humanizada com o cliente através das redes sociais? Eu acho que demonstrando verdade, ou seja, demonstrando que você é humano. A gente se acostumou muito tempo de encarar os líderes e as líderes como super-humanos. E eu acho que esse é um erro fundamental de fazer hoje em dia, de ser uma pessoa inacessível. Basta ver que as empresas que são inacessíveis do ponto de vista humano, vamos pegar uma Nike, que não tem rosto, ela coloca o rosto do atleta. Ou seja, não dá para você fazer uma empresa fria, que não tem um rosto, que não tenha com quem reclamar, que não tem uma cara. Por isso que você vê um fenômeno muito grande hoje de influenciadores CEOs, ou CEOs influenciadores das marcas, ou donos das marcas. E por quê? Porque quando você humaniza, você demonstra que aquela marca, negócio ou produto, ele tem um pensamento por trás, ele tem valores. Por que a Dengo Chocolates, por exemplo, ela tem uma questão assim muito própria que difundiu muito rápido? Porque desde o princípio, eles pagaram melhores os produtores de cacau, pagaram melhor toda a cadeia que envolve a entrega, a logística. Eles valorizaram o cara que está lá na ponta, pegando o cacau do pé, colocaram foto dele na loja. Ou seja, quando você faz isso, você demonstra o seguinte, aqui é diferente. E as pessoas querem comprar, hoje em dia, não do que é mais lindo, querem comprar do diferente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje, em vez de você comprar uma blusa que é maravilhosa, mas que existe uma suspeita que ela é fabricada no Vietnã e que crianças estão participando disso, e você comprar uma blusa que talvez não seja a melhor do mundo, mas ela é melhor para o mundo, automaticamente as pessoas vão fazer essa escolha. Aqui polui menos, aqui trata melhor, aqui é mais legal, aqui é mais do bem. Não é à toa que você teve muitos storytellings, né, que é aquela contação de história, como o Suco do Bem, por exemplo, entre outros, que, fizeram... Porque todo mundo queria alguma coisa que tivesse essa propriedade, de,
por que essa empresa foi fundada, com base em quê, né? Então não adianta vir aqui no escritório do Zelão, sentar e fazer um negócio frio. Quero saber quem está me atendendo, se o Zelão é um cara legal, se ele trata bem, se ele aposta nas pessoas, eu sei que é o caso, e aí sim eu vou comprar dele. Eu me sinto mais confortável em estar próximo dele. Aí do ponto de vista de quem está do outro lado, desse lado do balcão, eu acho que é talvez fazer nem um pós-venda, mas é o tempo todo você está próximo. Você ser o seu próprio Reclame Aqui. Se a pessoa, claro que você não vai conseguir fazer isso na Coca-Cola, mas numa empresa menor, o cliente está com dúvida, vem falar comigo. Quero te ouvir. O cliente se sente mais valorizado, Muito né? mais. Não só uma forma de pensar. troca, ele vai pagar, comprou aquilo, não. Ele se sente valorizado, essa pessoa está pensando em mim, está agregando valores no produto. Para pensar hoje na figura do vendedor. Você tem inúmeras profissões que não precisam mais de vendedor, certo? É verdade. Ou que cada vez mais o intermediário está fora. Eu estou falando de quase todos os setores têm. O e-commerce cresceu muito. E-commerce cresceu muito. Quando você fala do aplicativo, você não tem mais um intermediador, né? Você vai se lembrar, quando a gente tentava pedir radiotáxi, o perrengue que era. Nossa! Quando sabiam que a corrida era curta, eles cancelavam. E agora é papum, 2 cliques. Eu ouvi falar, não lembro. Eu ouvi da sua época. Mas é da nossa. Aí é o seguinte, você não tem mais isso, teoricamente. Quando você fala em corretor de imóveis, tem muita gente que já está eliminando. Você pega quinto andar, ela já elimina a figura do corretor de imóveis. Mas ela tem ali um agente que te ajuda. Você pode fazer isso inúmeras vezes. Quando você chega numa loja, você sabe mais que o vendedor. Você já pesquisou tanto que você está mais por dentro. Você só vai lá para ter um viés de confirmação. Mas o que você quer? Um contrato de confiança. Você quer uma pessoa que esteja ali para você poder conversar, para dizer um sim ou não, para te ouvir. Né? Você quer ver gente. Não adianta falar com um robô o tempo todo. Uma hora você vai querer falar com alguém. E eu acho que esse é o ponto. Quanto mais você demonstrar que você está aí para o cliente, que você existe, que a empresa tem valores e que você, como líder, é a cabeça desses valores, você pode ter até um preço maior, você pode até cobrar um pouco mais caro, você pode até ter, entendeu? Essas questões que num primeiro momento, pô, não. Mas a pessoa, às vezes, ela prefere pagar mais caro sabendo que você está ali. Então, acho que não é mais uma questão só de preço. Esse é o primeiro corte. Mas depois são vários outros cortes. O corte da qualidade, da excelência, o corte da lealdade com o cliente, que existe, né? O corte do respeito, o corte da transparência para dizer, ó, erramos, a gente errou, mas vai trabalhar para não errar de novo. Você vai ganhando crédito, entendeu? Você sabe disso. No teu caso é igual ao meu. A gente vive da gente, né? E você é chamado até hoje por quê? Porque assim, por mais coisas que você pode ter feito de errado, embora a gente nunca tenha errado, as pessoas vão continuar chamando, porque tem crédito. Legal isso que você falou. Não só no cliente, eu queria levar para um outro lado agora, para dentro da empresa, né? Muitos têm se falado em gestão humanizada. Eu sei que você também fala muito sobre esse assunto, afinal de contas, é um especialista em gestão também. Mark tal, eu vou te falar, gente, ele sabe muita coisa. Se fosse bonito, hein, já pensou? Agora, além do cliente, né, que ele quer se sentir, vamos dizer, de uma forma acolhido, né? Isso agrega para ele. Você trabalhar dentro de uma empresa tem rolado muito uma discussão também de gestão mais humanizada. Por que tem se falado muito isso? Eu vejo muitos lugares, parece que retrocedeu na gestão. E outros lugares que estão há mais tempo aí no mercado, que têm trabalhado nesse ponto de gestão humanizada, como forma de líder, valorizando o colaborador. Eu queria que você colocasse, expusesse um pouco sobre isso para o empreendedor que está começando, para começar de uma forma assertiva. Sim, acho que existem algumas questões aqui. Eu estava trocando a Zona Azul, que também ninguém é de ferro. Né? É assim. Gente, ele já está pedindo Uber. Não, eu estava trocando a Zona Azul. É assim, eu acho que a gestão humanizada, na verdade, ela é uma resposta. Né? Ela é uma resposta ao que a gente vem vendo acontecer, talvez hoje menos, mas assim, especialmente nos anos 70, 80, que foram muito quadrados. Né? Era muito aquela questão... Né? Geração Y, queria fazer dinheiro a qualquer custo, e nananã. Bom, anos 90 um pouco menos, mas aí anos 90 você já entra em outras histórias, e aí eu acho que a questão geracional, aos poucos, foi pedindo uma liderança mais tranquila, mais flexível. O mundo foi mudando nesse sentido. Né? E hoje você tem que ser, senão você está fora do game. Né? Uma coisa é como a gente aprendeu, você falava assim, eu dou sangue pela empresa. Ninguém quer dar sangue pela empresa. Vestir a camisa da empresa, Imagina, né? vestir a camisa. Não existe eu quero vestir mais, a minha camisa e trabalhar 6 horas, eu estou na porta.
Aí o que você vai dizer? Que a pessoa está errada? Se ela tem um horário de trabalho, ela está errada de ir embora no horário de trabalho? Poder ter vida pessoal, né? Exato. Então, assim, hoje, quando você fala em geração, você tem que tomar muito cuidado para não criticar, dizer, mimimi, não gosta de trabalhar, porque não está errado. Então, eu acho que existe uma questão adaptativa que vem vindo, ok. Não é nova a questão da gestão humanizada, mas cada vez mais ela está mais humanizada. Estar humanizado não quer dizer não trabalhar. Não quer dizer não entender de números, não quer dizer nada disso, né? Estar humanizado você presta mais atenção nos seus colaboradores, você escuta mais, você não é inacessível como produto inacessível. Claro, e outra, você falou a palavra exata, você não trata como produto, você trata como pessoa. Então essa questão de, vou desligar um colaborador, não é máquina. Nossa. Você não desliga alguém, né? Então, assim, como você demite, como é que você admite, quais são os critérios que hoje fazem a pessoa ficar na empresa, o que ela tem em termos de conversa de feedback. Não, tem empresa que faz feedback anual. Olha quanta coisa acontece num ano. Nem mensal. Assim, então, o mundo mudou. E eu acho que a questão da gestão humanizada é entender que somos todos humanos. Você a mesma vive aqui no café que a gente tomou, sobrinha, colega e tal, do que profissional. Claro que com roupas diferentes para aquele momento, outras... como é que a gente pode falar? Convenções, mas você a mesma vive. Eu não posso fazer um comentário aqui que eu não faria numa mesa com você. É estranho, entende? Mas também é claro que eu também não vou te tratar com mesa de bar. Se a gente é amigo lá fora, tem coisas que a gente tem que entender. Agora, você vai voltar para casa com a mesma dor de cabeça que você tinha aqui. Você vai trazer para cá as mesmas angústias que vinham de casa. E eu acho que entender esse colaborador hoje, que é um colaborador mais machucado, mais triste pela Covid, mais preocupado com amanhã, num país que, tem um monte de problema social, político, econômico, entre outros, eu acho que é você ser humano. E as pessoas esquecem de ser humano, elas querem ser máquina. E máquina pifa. As pessoas estão mais para esse lado. Você falar que muitas empresas olham, mas eu tenho visto muitas empresas não olhando para esse lado. Mas não são as empresas que não olham, são as pessoas que estão nas empresas. São os líderes. São os líderes. Porque normalmente, se você tem muitos liderados que mandam, então você não tem liderança. A liderança é uma só. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer o que o líder, o rei, quer. Não é isso. Você pode ser um pouco mais horizontalizado. A questão é, se você tem só horizontal e não tem liderança, é um coletivo. Todo mundo manda e ninguém obedece. Você tem que ter alguém que vai capitanear esse barco. Alguém vai ter que dirigir ou pilotar o barco para algum lugar. Não dá para o barco sair assim, concorda? Então, só botar 10 pilotos também não vai dar certo. Tem que ter um piloto, um copiloto, que vai levar esse barco para algum lugar. Agora, ele pode ouvir outras pessoas. Ele tem que ouvir outras pessoas. Tá balançando demais. Estou preocupado, ouvi falar que ali tem uma onda que vai nos engolir. Eu acho que toda essa escuta, todo esse respeito, faz com que a liderança, a travessia dele seja mais tranquila, porque ele vai receber menos encheção de saco, né? É verdade. Ele Quando tem muita reclamação, é ruim? Um monte de reclamação na RH e o líder continua pelo mesmo barco. Mas ele não é líder, né? Ele é chefe. Ele é chefe aí, né? Existe uma diferença. Claro. Vamos falar aí. Legal você tocar nesse assunto. É um poderoso chefinho. Queria que você falasse aí para a pessoa que está começando a empreender essa diferença de ser líder e ser chefe, que é uma coisa antiga, porém eu costumo dizer que é um clássico, né? Claro. Eu acho que o chefe, Vivi, ele se faz respeitar por algumas vertentes obrigatórias. Então, ou ele manda por causa do dinheiro, ou ele manda por causa da influência, ou ele manda porque ele está com a chibata na mão. Entende? As pessoas têm medo. Então, eles não vão porque querem. Eu acho que o líder é as pessoas que sobem no teu barco porque elas querem, não porque você quer. E aí eu acho que existem outros conceitos de confiança, afeto, respeito, credibilidade. A gente cansou e cansa de se prostituir para chefes que não têm credibilidade muitas vezes. É verdade. Mas que eles têm o pau na mão. E aí você vai fazer o quê? Se é a tua comida no fim do mês ou é o salário, é o salário, né? Você fala, não, ele não tem credibilidade. Não tem o que fazer. Agora, a gente também cansa, entre aspas, no bom sentido, de ir atrás de pessoas que a gente quer estar. Eu estou te dando, acho que esse é o negócio da influência. Estou te dando um presente, eu acredito em você. Você me influencia.
Eu sigo aquilo que você disse, mas não sei o que você está dizendo, me siga. É porque você admira a pessoa, né? Você cria uma Exato. admiração. Você Isso cria um é trilho. legal até você ter uma admiração. Só que também não pode mitificar. Meu líder não erra, meu líder é... Entendeu? Porque também vira o guru. Então, acho que tem que ter algumas coisas, alguns limites que os dois vão encontrar. Mas se o líder se coloca nessa posição de líder, que, na verdade, o líder tem que formar outros líderes, né? A missão do líder é formar outros líderes. E o liderado se coloca numa posição de liderador, mas que talvez o futuro dele seja também virar um líder, por que não? Acho que os dois saem ganhando. Se você quer fazer o contrário, que é o líder não aceitar outros liderados no futuro, ou seja, ficar batendo na cabeça aqui, ninguém sobe. A gente cansa de ver isso na política, no esporte, o cara não distribui colete, só ele ali, até morrer. E você tem um liderado que não faz seu papel de liderado, ele só quer ser o líder e não quer trabalhar para chegar lá, você vai ter um problema. Todo bom líder já foi um bom liderado. Todo bom líder já foi um bom liderado. Um bom líder. Mas nem todo liderado pode ser líder. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mark Tawil, era o que eu temia. Nosso tempo está chegando ao fim. Ai, gente, muito bom, né? Vai ter que ter duas do Mark também. Adorei. Mas antes, parabéns, Zelão, tamo junto. Obrigada, ó. 5 dicas de ouro do Mark Tawil para o empreendedor que está começando. Palavras, diquinhas. Vocês que estão vendo a tela. Eu gostei mais dessa aqui. Não, dicas. Vai, dicas de ouro do Mark Tawil que você tem dentro de você, da comunicação. Palavras, acho que é importante força, resiliência. Palavras. O que você realmente acredita. Passar uma inspiração. Acho que a primeira, humildade. O que não quer dizer subserviência. Nem capacho. Humildade. Autoconhecimento. Porque se você não se conhece, todo mundo faz o que quer com você e você se deixa levar. Né? Resiliência. Que é aquela história da mola, né? Você aperta, mas volta para o mesmo lugar. Tipo bambu, enverga, mas não quebra. Disciplina. Porque não adianta também ser proativo e não ser disciplinado. O disciplinado chega em qualquer lugar. O proativo é animador de piscina de resort. Oba-oba. Com todo respeito aos animadores de piscina de resort. Que mais? Última. Algumas, lealdade com você e com os outros, acho que é uma palavra forte também que fica. Verdade, as pessoas percebem, né, quem é verdadeiro, quem não é na vida. E eu acho que também é uma palavra que se usa pouco, que é respeito. Ai, muito boa. Acho que falta respeito para... É nova, inclusive. Né? É nova, né? É, palavra nova. Exato. Acabei de inventar. Eu acho que respeito porque, assim, a gente está num tempo que, quando a gente escuta a opinião do outro não só ela não vale, como a gente ainda quer anular a opinião do outro. E eu acho que respeitar não quer dizer você concordar. Se a pessoa falar você não precisa concordar, mas você precisa respeitar que ela tem uma opinião. Eu não estou falando de nazista, eu entendo. Racista, muitas vezes a pessoa nem tem respeito por ela normais, mesma, né? Pessoas normais. Pessoas normais. Estou falando criminosos, mas estou dizendo assim, de maneira geral, respeitar para ser respeitado. Que é o quê? Deixa a pessoa ter opinião. Por pior que seja, vai fazer o quê? Você não tem o que fazer. E outra, você não vai convencer. Ninguém vai se... Por isso que eu não falei nada de política nos últimos anos. Ninguém quer saber a minha opinião política. Ninguém vai mudar porque eu falei alguma coisa. Então, não precisa ficar ali se expondo ou dizendo que você pensa A ou B. Não só não vai te ajudar, como ainda vai te fechar a porta por umas 3 gerações. Mark, que bom, né, que tem opiniões diferentes, né? Que bom que o amarelo não é igual ao verde, que existe o azul e que todos podem conversar. Exatamente. E um agregar o outro, né? Ser empreendedor é? Ser trouxa. Tô brincando. Ser empreendedor é ser louco, né? Corajoso, destemido, sonhador. Muito bom. Muito obrigada, Mark Tawil. Beijos. Pode deixar minha arroba? Pode, por favor. Pode fazer todo o merchan aqui, porque aqui não pode mais. Antigamente era telefone de contato, né? Agora é só minha arroba, só arroba. Deixa o seu arroba aqui. Quem quiser ter uma palestra com o Mark Tawil, pode fazer tudo que você quiser. Não tem muita coisa não, ultimamente. Mas, Tinder,
Inner Circle, Eu demorei pra pensar, sabe? Porque eu não tenho essas coisas. Instagram, Instagram. e todas as redes sociais, @Mark Tauer. Muito bom. Obrigado, Quem quiser parabéns, contratar tá? uma palestra sua? @Mark Tauer. Tá bom, quiser contratar obrigada. um namorado também ultimamente, @Mark Tauer, tá bom? Mande a sua cartinha. Manda. Obrigada, Valeu, Mark. Parabéns. Obrigada. Não preciso falar nada, né? Até o próximo. Tchau, tchau.